Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia. Como foi o Bahia no mês de setembro, Rasta? O mês do desgosto, não é agosto, é setembro. O Bahia que começou no dia 2 de setembro contra a equipe do Flamengo, o seu mês do desespero. Desde esse jogo, a torcida do Bahia já vinha cobrando muito um bom futebol, uma postura diferente, um triunfo com cara de triunfo do tricolor de aço. Mas isso não vinha acontecendo, mesmo o Bahia com 8 pontos, numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, a torcida estava cobrando e cobrando com razão, porque via claramente que o time ia cair na tabela, como de fato aconteceu. O Bahia, que tinha 2 triunfos, 2 empates e apenas uma derrota no campeonato, a torcida ainda assim cobrava bastante, cobrava muito, mesmo a diretoria muitas vezes minimizando essa cobrança, achando que era excessiva, e nós estávamos vendo que não era excessiva. O Bahia foi para esse jogo e mostrou neste jogo que a torcida tinha toda a razão do mundo de cobrar o que vinha cobrando. O Bahia tomou uma goleada em Pituaçu, 5-3, um jogo onde o Bahia não jogou absolutamente nada contra uma equipe que vinha cheio de desfalques, cheia de jogadores que não era o titular, mas que tinha qualidade, que a gente sabia que podia sim aprontar alguma coisa para cima do tricolor dentro de casa, e foi o que aconteceu. O Bahia que começou esse jogo já com o Roger Machado pendurado, porque ele deixou de cair na rodada anterior, no jogo contra o Palmeiras, onde o Bahia conseguiu o empate no finalzinho e aí segurou a onda. Eu acho que naquele jogo ele já iria cair, e veio contra o Flamengo. A gente poderia sim ser o vencedor daquela partida se a zaga não cometesse tantos erros bizarros. O Bahia que conseguiu ainda fazer 3 gols, mas levou 5, e no saldo os 3 pontos foi para o rubro-negro carioca. Neste jogo, o Roger Machado finalmente caiu, e aí o Bahia inicia a busca por um novo treinador, onde se especulou tantos nomes, entre ele Filipão, e o Mano Menezes foi quem assumiu. Mas não assumiu ainda no primeiro jogo seguinte ao jogo do Flamengo, onde o Bahia começou com o Cláudio Prates, com uma equipe que eu gostaria que fosse a equipe que o Bahia continuasse entrando em campo, com Daniel principalmente, o meu mantra, Daniel não pode ser banco nesse time. O time se postou muito bem lá na Cidade Gaúcha, contra a equipe do Internacional, que naquela época era o líder do campeonato, e o Bahia conseguiu arrancar um empate onde o Clayson, que é o nosso pereba, o nosso eterno pereba, que está sendo o nosso pereba aí há várias rodadas, há vários jogos, conseguiu no finalzinho marcar um pênalti que quase o Lomba agarra, mas que ele finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. Primeiro gol do Clayson em 59 mil jogos. Mas enfim, o Bahia trouxe o empate para casa com o Cláudio Prates, e a torcida tricolor ganhou uma certa esperança de que, na iminência de um novo treinador chegar, a equipe jogando fora de casa com uma postura totalmente diferente da postura que tinha jogado contra o Flamengo, conseguindo empate com uma equipe forte como o Internacional estava naquele momento, o jogo contra o Grêmio na semana seguinte, no dia 10 de setembro, daria pra gente ganhar de um Grêmio que não vinha ganhando também de ninguém. Mas aí começa a sina do Bahia no mês de setembro. O Bahia se tornou um time pronto-socorro. Todo mundo que vinha capenga, doente, o hospital de campanha tricolor atendia e o curava. Foi assim que aconteceu. O Bahia tomou 2 cocos contra a equipe do Grêmio e viu a situação do Renato Gaúcho melhorar e a do Bahia piorar. O Bahia, que nesse momento já tinha o técnico Mano Menezes confirmado, mas ele apenas acompanhou o jogo das arquibancadas. E aí, no jogo contra o Atlético Goianiense, finalmente o Mano Menezes atuou na beira do campo. Atuou e não atuou.
Se ele coloca o mesmo time que empatou contra a equipe do Internacional, talvez o Bahia tivesse alguma chance contra o Atlético Goianiense, mas não, ele colocou os ceros dele. Os parceiros dele de outras equipes, como o Jadson e o Clayson, como titular absoluto, e a gente viu no que deu. Jadson foi mais do mesmo, Clayson foi menos do mesmo. E aí o Bahia conseguiu protagonizar um absurdo no Campeonato Brasileiro, que foi lançar a lei de ex de goleiro. Jeanzinho vai cobrar a falta e consegue chutar na barreira. A bola volta e de perna esquerda ele contra o canto direito de Douglas e faz o seu primeiro gol na carreira e de bola rolando. Ou seja, pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Aí o Bahia amarga mais uma derrota. Vai jogar contra a equipe do Corinthians, o Esporte Clube Hospital de Campanha do Bahia. Vai jogar contra o Corinthians todo desmantelado, precisando de ajuda, com o técnico interino, a torcida cobrando pra caramba. E o Bahia consegue fazer um jogo melhor, ter uma postura melhor, mas os erros de zaga continuam. O Bahia consegue fazer até 2 gols, mas tomar 3. Mais uma derrota. Eu esperava que o Mano Menezes até nem voltasse para Salvador, porque eu já via que ele não tem muito interesse em colocar os garotos para jogar, os meninos que veio do time de transição, e o Danielzinho, que também é um cara jovem e que tá jogando muito, já vinha jogando muito mesmo na época do Roger, e foi sacado do time, nem no segundo tempo ele entrava. Absurdo o Danielzinho joga no banco, vendo Jadson e Clayson jogar. Mas o Bahia ganha 10 dias para treinar contra o Atlético Paranaense, que vinha jogando no meio de semana na Libertadores, e o Bahia descansado, treinando, corrigindo seus erros, vai jogar na capital paranaense contra a equipe do Atlético Paranaense. A equipe até respeita o Bahia. Eu vejo que em alguns momentos, mesmo ele tendo maior posse de bola, mas ele tá um time mais recuado, o Bahia com mais posse de bola, mas aquela ineficiência ofensiva, onde só faz tocar a bola pro lado e pra zaga, permanece, e o Bahia consegue, mais uma vez, por um erro de zaga, perder esse jogo, tomar 1-0 e, pior, ter a chance de um empate no finalzinho do jogo, e o cero do Mano consegue protagonizar um absurdo. Repete uma cobrança idêntica ao que ele tinha cobrado contra o Lomba, idêntica. Nos dias de hoje, os treinadores, goleiros, jogadores assistem os outros times, veem, principalmente o goleiro, qual é o principal trabalho de um goleiro extracampo? É olhar como os seus adversários batem pênalti. Ele já tem lá um backup de cobrança de pênalti de todos os seus adversários. O Santos, ele nem se importa em ficar pulando para um lado para o outro para atrapalhar o goleiro. Ele já sabe onde o cara vai chutar. Ele fica parado esperando o cabeça pequeno do Clayson cobrar, e quando ele cobra, ele vai certinho no canto e agarra. Enfim, Bahia amargou uma derrota com um requinte de crueldade, uma falha bizarra da zaga, uma perda de pênalti bizarra. Bahia entra na zona de rebaixamento, ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro e vê os seus dias só piorando. E o treinador dizendo que o time está melhorando, e a gente não vê essa melhora. As contratações, para mim, foram tímidas. Contratou Anderson Martins, zagueiro, que apesar de estar regularizado, mas ainda não sei se vai estrear no jogo contra o Sport. O Elias, que foi o contratado que estava mais preparado para entrar em campo e foi confirmado no bid, conseguiu jogar o último jogo muito bem, dentro do seu limite, né, de entrosamento, que não tem ainda, mas acredito que vai evoluir. O Bahia, então, vem para o último dia do mês de setembro, onde ainda não tinha vencido. 7º jogo, o Bahia, que não vencia há 9 jogos, só conquistou um pontinho nesses últimos 6 jogos e vem para o seu 7º jogo contra a equipe do Botafogo, que era mais um time na UTI. E o hospital de campanha dessa vez não funcionou. Foi desmobilizado e conseguiu finalmente vencer e convencer. Porque ainda que a gente tenha visto
algumas falhas na zaga, principalmente na zaga. A gente mostrou uma postura diferente em alguns setores, como no meio de campo, principalmente com a chegada do Elias, e na lateral esquerda. A lateral esquerda com o Juninho Capixaba foi impecável, impecável. Espero que não tenha sido aquela pegada um dia no cravo, um dia na ferradura. E aquele dia lá foi na ferradura. Espero que contra o Sport não seja o dia do cravo, para a lateral esquerda e para o time inteiro. Foi um jogo diferenciado, onde o Bahia matou vários coelhos com uma cajadada só. O Bahia, que era o último colocado, o Botafogo, também na zona de rebaixamento, viu o Botafogo iniciar o jogo melhor, mas o Bahia logo tomou as rédeas da partida e começou a fazer os gols que precisava. O Gilberto, que não marcava 13 jogos e marcou seu primeiro gol no Brasileirão. A zica de Gilberto eu espero que tenha acabado e que ele comece a fazer gols como se não houvesse amanhã. E o Bahia ganhou a sua primeira partida fora de casa, saiu da zona de rebaixamento e mostrou uma postura interessante, principalmente com a entrada do Marco Antônio, que começou o jogo, do Daniel, que entrou no segundo tempo e destruiu, e do Elias, que estreou bem. Claro que ele ainda vai evoluir muito, eu ainda vi muito nervoso, fez umas faltas duras, mas vai evoluir. Um outro ponto, aliás, outros dois pontos que nós podemos ter observado nesse jogo foi o Douglas muito bem e o Gregory, que depois que assumiu a braçadeira de capitão, não tomou mais cartões amarelos. Esperemos que o Bahia continue evoluindo e o mês de setembro terminou com o Bahia em 7 partidas, conquistando apenas 4 pontos. Tenso, Rasta, muito tenso. Espero que o mês de outubro seja um mês mais interessante, que nós podemos, ao final desse mês, falarmos mais de triunfos do que de insucessos, Rasta. É isso aí, esse foi mais um vídeo do canal Barruts. Até a próxima, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso, fui!